Estamos no Opinião em Debate. Hoje o tema nosso é a Lei da Palmadinha. Aurélio, eu queria começar... Vocês dois vão me dar licença, mas eu queria que a gente começasse aqui para o Aurélio para retificar um erro que eu fiz aqui, que foi falar sobre a legislação que foi enviada por Lula. Sim, na realidade, esse projeto de lei foi da iniciativa da deputada Maria do Rosário, que é deputada federal pelo PT do Rio Grande do Sul. Ele mandou em forma de projeto de lei, é isso? Ela apresentou à Câmara e a Câmara encaminhou diretamente ao Senado, porque por esse projeto de lei ele está propondo algumas alterações em legislação já existente, me parece que já vai direto para o Senado Federal. E esse trabalho foi baseado num projeto elaborado pelo Laboratório de Estudos da Criança da USP, Universidade de São Paulo. Ela aqui no texto dela, da justificativa, ela deixa isso claro. Eu pergunto aqui ao sociólogo e ao psicólogo. Queria que vocês dois debatessem até entre si, como vocês estavam fazendo aqui no intervalo aqui. Não estava brincando ainda não. Eu queria que vocês falassem uma coisa para mim. Será que com essa legislação da palmadinha, nós não ficaríamos refém dessas crianças? Bom, isso não tenha dúvida. Que você lê nos jornais, para quem lê a parte criminal, já viu vários pais, nós já vimos vários pais matando o filho por causa de agressão. Filho agredindo, mãe agredindo o pai. Matar. Agora, o que nós estávamos discutindo aqui é que das palmadinhas, existem umas teorias loucas por aí, porque o da USP, ele fez em cima da doutrina. A violência contra a criança gera isso, pode gerar isso, em cima da doutrina. Agora, cada um é um. Tudo, Kierkegaard já dizia que tudo pode ser, nada é. Então, determinada doutrina psicológica diz: eu dou palmada no bumbum da criança, eu posso criar um homossexual. Era exatamente isso que a gente estava questionando, a metodologia com que esse estudo foi criado, porque ele não significa uma verdade universal. A lei pode estar embasada em um estudo científico, tudo bem, ele é técnico e seguiu algum rigor metodológico. Agora, não significa que seja a única forma de se analisar e averiguar o caso. Eu, por exemplo, embora não seja psicólogo, mas eu discordo dos efeitos desse estudo, até pelo que a gente está conversando aqui, o que eu acredito, até de vivência de mundo, que pessoas que, às vezes, incapazes de entender determinada linguagem e que nunca são impostas nenhum limite à sua vontade, elas se tornam pessoas mimadas, pessoas inconsequentes e que são problemas sociais. Na verdade, não vejo uma proteção, eu vejo um desvio. Eu queria colocar uma coisa aqui. Aqui nós temos diferentes faixas etárias aqui na mesa, sentado à mesa. Então, eu queria saber aqui se não houve, lá atrás, havia muito mais violência que hoje, do que acontece hoje. Com relação à família, assim, em termo familiar, os pais. Ah, sim. Olha. Sem dúvida. Eu acho, porque os pais eram até bem pouco tempo, os pais eram uns coronéis, né? Principalmente das meninas. Nós temos uma mesa. Nós temos um coronel que é a mesa. E antigamente o próprio Estado permitia a violência com as crianças. Os professores podiam bater nos alunos. Podiam Era dar palmatória, tinha palmatória. E como eu adoro essas minhas ex-professores que usavam palmatória. Eu nunca mais esqueci o nome dela. Dona Maria Emília, Dona Jair, Dona Dagmar, ó. Não esqueci. Eu as amava. Eu, por exemplo, já não peguei essa fase da palmatória. É exatamente essa evolução que você está mostrando. Mas eu estudei no Eucarístico. Né? E naquela época, a diretora do Eucarístico, quando a gente se colocava em forma, né, no início, ou para cantar o hino nacional, ou para rezar no mês de maio, que era mês de Maria, a gente tinha que ficar absolutamente em fila, porque se saísse um pouquinho, ela vinha com uma reguinha na perninha da gente e dava umas... Também, sinceramente, eu acho que isso não me... É difícil disciplina, né? Uma disciplina que é feita através de uma educação. Só assim. Eu acho que lá para trás, o que acontecia é o seguinte: havia um respeito muito grande e o coronel saía para cuidar das suas coisas na fazenda, nas suas coisas do seu engenho. Mas mamãe ficava ali. Ela tinha tempo até, só você vê Gilberto Freire em Casa Grande Senzala, de cuidar dos filhos bastardos do marido. Sim. Cuidava, existia aquele carinho, ela cuidava ali. Então os filhos tinham sempre a proteção da mãe ali do lado.
E o grande respeito, vou dizer ao seu pai. Não, mãe, não faz isso. Tá? O Isso é papai, medo. quando chegava, era aquele respeito. Todo mundo sentava-se à mesa, quando o papai sentava. E todo mundo sentava, e o papai era o último a se servir, porque ele tinha que ver que todos estavam servidos. Isso virou até etiqueta. Muito bem. Hoje, pela vida moderna, onde o ter passou a ser superior ao ser, hoje você não tem mais tempo para isso. Hoje você tem que complementar o salário. A mulher tem que trabalhar, o homem tem que trabalhar e o tempo para essa criança. Então, na creche que a minha neta está, tem mais ali que o filho chega de manhã, a escola está reabrindo, bota o neném ali, só vão buscar o neném 7, 9 horas da noite. Sim, mas isso você tocou, acho que na grande questão, essa evolução, né, da estrutura da família, em que a mãe teve que sair para o trabalho, mas de outra forma o pai também passou a dividir com a mãe, de certa forma, essas atribuições de educação. Então houve uma aproximação entre pai e filho, né? O relacionamento ficou mais de igual para igual, tudo isso eu acho que foi muito saudável. Agora, o grande problema é essa questão do tempo. Então, eu, por exemplo, na minha vivência, no meu dia a dia, o que eu procuro fazer? Às vezes eu estou super exausto, até penso em colocar uma van para levar meus filhos ao colégio, mas eu acabo resistindo à ideia e a gente leva e pega no colégio. Por quê? Porque esse momento, né? Esse é um momento que você vem da conversando, entrega, principalmente na volta. Como é que foi sua escola hoje? O que você fez? O que você aprendeu? Tá tudo legal? Né? É aquele momento. É aquele instante por que você causa do ainda trânsito tem. até da nossa cidade, não estão sendo nem mais Já 5 dá minutos, mais. né? Já dá mais um pouco. Outra coisa que a gente procura também é fazer as refeições juntos. Ah, isso é uma falar a maravilha. mesma coisa. Cada família encontra Que são um jeito momentos para que se você tem aproximar. de conversar. E aí, se você conhece seu filho, se você olha para ele com atenção, você ali já sabe por que você está assim hoje. Assim como não, você hoje não está, você hoje está mais triste, ou você hoje não... E daí o diálogo flui. Isso é muito importante. Agora, isso não quer dizer que, como em qualquer relação, você vai ter situações de confronto. E quando há essa situação de confronto, é preciso que deixe claro que a autoridade ali é o pai, é a mãe. Não é amigo. Não é o pai, não é o mãe. filho. Mas a gente também tem que pensar E nas você- famílias disfuncionais, que são essas que eu falo que tem a violência mais marcante atualmente. São essas que eu trabalhei com essas crianças que vêm de um outro tipo de família, que não senta à mesa, que não tem nem comida para sentar na mesa. Você falou Que não- bem, São disfuncional. disfuncionais, são famílias, não, que nem toda família é funcional. A maioria delas tem uma estruturada, disfunçãozinha, né? Um que faz alguma coisa, um que tem um probleminha. Então, essas famílias disfuncionais é que a violência, ela é um meio de, como você mesmo disse, o doutor Chechel, é que eles descarregam as frustrações todas nos menores. E uma covardia, né? Porque você é maior, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, total. Você vai bater no Ele pessoa não teve menor. coragem de enfrentar o patrão, o gerente, e vai descontar na criança. Não, É uma frustração. covardia. Ah, Covardia. Eu quero Mas colocar uma coisa para você ele não aqui. tem um cachorro para chutar, né? Agora, eu volto àquela história do coronel. Eu acho que ali havia essa coisa toda, esse teatro todo do respeito. Mas era tudo uma questão de medo. Não Bom, é? Maquiavel Não é já que- dizia, né? É. É melhor que você seja amado, mas se não puder sê-lo, seja odiado, porque o ódio impõe respeito. É, Não, mas eu- pelo contrário, seja temido, mas nunca odiado. Seja temido, a porque o questão do temor medo. impõe O medo respeito. dá o limite. Né? Até O um temor certo impõe ponto, respeito. ele tem Mas um eu acho limite. que até certo ponto tem razão. Porque se você não ter respeito, tem que ter medo. E tem que Se não existir. tem, mas se você puder- Tem que existir tem que ter um sentimento. Eu acho Mas que essa coação que conversar, você o não... pai faz com o filho, que o Estado faz com o cidadão, é a mesma coisa. Você pode até uma não relação de denominar de medo, medo, ah, mas de- no de fundo, qual- quando o filho sabe que o pai, ao pegá-lo fazendo uma coisa errada, que ele pode apanhar, ele sente um medo. É, Ele e não depois- tem medo do pai com uma relação geral, mas ele tem medo Ele dessa leva- autoridade que o pai tem, de poder bater nele caso ele faça alguma coisa errada. Eu queria fazer outra colocação aqui. Vocês concordam comigo que ninguém tem filho ruim ou com problema porque quer? Ninguém torce para isso. Mas São as circunstâncias. Então você tem que administrar isso. E a palmadinha
no meu entender, faz parte dessa administração, concordo? Às vezes pessoas desequilibradas podem gerar filhos desequilibrados, mas não é que ela queira em si. Justamente, Ela já tinha um problema. Justamente. Doutor Chachel ali falou em que às vezes não tem um cachorro para chutar. Agora daqui a pouco vamos fazer uma lei aí proibindo chutar cachorro também. Eu sou... Não, isso faz logo, porque Isso também que é a nossa covardia chutar professora- cachorro. Isso que a Não nossa é? professora Você pega um falou. cachorrinho, coitado de Eu filho, vai vivi- chutar por quê? Nós acertamos hoje também. Mas isso que a professora falou, dessas famílias disfuncionais, eu vivi em determinado instante da minha vida, em determinado trabalho, o cidadão levantava na favela, levantava às 5 horas da manhã, às 6 com a marmitinha debaixo do braço, porque tinha que trabalhar na construção do edifício na Barra da Tijuca. Às 6 horas da manhã, a mãe levantava, botava um cafezinho para os filhos e saía, porque era empregada doméstica em outro lugar, eu ia fazer faxina. E ficavam 5 crianças, o mais velho, uns 6, 7 anos, tomando conta. O único divertimento, uma televisão preta e branca de segunda mão. Ora, estou dizendo fato verídico que eu assisti. O dono do morro chamava, moleque, vem cá. Dava uma nota de 50, vai lá embaixo e compra uma quentinha para mim. Lá embaixo trazia quentinha e trazia. Fica com troco para você, moleque. O guri nunca viu aquele negócio. O que ele vai imitar quem? Por exemplo. O que ele vai formar? Por isso, como diz o doutor Aurélio, a presença dos pais ali. Mas o mundo mudou. Tá? Talvez eles não tenham, nem ao voltarem para casa, tenham ainda condições físicas para cuidar do filho. E mais um foi recrutado para o tráfico. O problema que você tem que entender é que a gente não vive só com famílias estruturadas. A gente tem uma sociedade estruturada. Um abismo social bizarro e que historicamente construído que não vai ser desfeito assim de uma hora para outra. Ainda mais quando o Estado insiste em negligenciar a educação. E Eu acho que você pegou o ponto crucial. Não tenho nem dúvida. É esse aí, a educação. Porque é daí que vai surgindo, vai endireitando as coisas. O resto... Aurélio, eu queria saber de você que esmiuçou a lei aí pra mim. O tamanho da palmadinha dentro da lei. Como é que funciona isso? Qual é a medida dessa palmadinha? Porque ela fala em beliscão, empurrão. Porque você Ela fala pode dar assim, ó. beliscão. Não, isso é humilhante. Isso também eu sou contra. Empurrar uma criança, dar beliscão na criança é humilhante. E falar Como pra eu criança assisti em determinado coisas. colégio batendo na cara do porque a filho. agressão pode ser verbal, Verbal, também. quando você agressão. humilha verbalmente. A lei acrescenta alguns artigos à Lei 8069, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, e também acrescenta o Código Civil. Mas o mais importante, que é o artigo 18A, que acrescenta o Estatuto da Criança, é o seguinte: a criança e o adolescente têm direito a não serem submetidos a qualquer forma de punição corporal, mediante a adoção de castigos moderados ou imoderados, sob a alegação de quaisquer propósitos, no lar, na escola, em instituição de atendimento público ou privado ou em locais públicos. Aqui, você me dão licença, mas nós vamos ao intervalo, mais uma vez. Voltamos já.